Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da tua escola de italiano.com. E hoje nós vamos conhecer os principais usos do verbo essere na língua italiana, o nosso ser e estar. Vamos começar pelo uso do verbo essere sem auxílio da preposição. Em primeiro lugar, nós usamos o verbo essere em uma apresentação para dizer o nosso nome, como, por exemplo, Io sono Marina. Ou em uma apresentação para dizer o nome de uma outra pessoa. Lui é Marco. Lei é Angela. Em segundo lugar, nós usamos o verbo essere para dizer a nossa nacionalidade. Io sono brasiliana. Marco é inglese. Angela é italiana. Em terceiro lugar, nós usamos o verbo essere para dizer a nossa profissão. Io sono insegnante. Luigi é médico. Marta é barista. Nós também usamos o verbo essere para dizer o nosso estado de ânimo. E neste caso, nós brasileiros tenderíamos a usar o verbo stare. Mas lembre-se, a tradução do verbo essere é ser e estar. Acontece que os italianos tendem a usar o verbo essere com o significado de stare com muito mais frequência que nós, como, por exemplo, Io sono triste, povera ragazza. Aqui, um belo brasileiro tende a usar o verbo stare, então preste muita atenção. Toda vez que você quiser dizer em italiano um estado de ânimo, use o verbo essere. Io sono triste. Io sono innamorato. Em quinto lugar, nós usamos o verbo essere na língua italiana para qualificar pessoas e objetos, exatamente como fazemos no português, como, por exemplo, Marina é alta. É uma bicicletta gialla. Agora vamos passar para o uso do verbo essere junto com as preposições. Neste caso, o verbo essere muda de significado de acordo com a preposição que o acompanha. Então, vamos começar com o verbo essere mais a preposição di. Essere, di. Neste caso, eu uso o verbo essere acompanhado da preposição di quando eu quero especificar a minha cidade de origem ou a cidade de origem de uma outra pessoa, como por exemplo, Io sono brasiliana di Rio. Marco é inglese di Londra. Angela é italiana di Roma. Já o verbo essere junto com a preposição a se traduz em português como estar em, principalmente com estar em uma cidade. O uso principal do verbo essere junto com a preposição a é quando eu quero dizer que estou fisicamente em uma cidade, como por exemplo, Io sono a Rio. Novamente, preste atenção, porque nós brasileiros tenderíamos a usar o verbo stare. No italiano, não se usa o verbo stare nesta situação. O italiano fala Io sono a Rio. Marco é a Londra. Angela é a Roma. Mas eu também uso a preposição a junto com o verbo essere para dizer que me encontro em lugares específicos, principalmente com lugares de nome masculino, como por exemplo, Marco é al mare. Vamos dar uma paradinha aqui para analisar a preposição a junto com o artículo il mare. A preposição, quando encontra o artículo, se articula e nesse caso eu falo al. Marco é al mare. Io sono a teatro. Agora, existem algumas exceções à regra. Aliás, a língua italiana é cheia de exceções. Existem algumas palavras femininas que pedem a preposição a. É regra da língua italiana. Algumas delas são: Angela é a casa. Casa é uma palavra feminina que pede a preposição a. Io sono all'università. Università é uma palavra feminina que pede a preposição a. Novamente, a preposição a se articulando com o artículo feminino
dobra o L e eu falo all'università. Passamos agora para o essere in. Uma curiosidade, essere a e essere in possuem o mesmo significado. Eu traduzo em português como estar em. Só que eu uso essere a com cidade, obrigatoriamente. Toda vez que eu quero falar que estou em uma cidade, a preposição correta é a, com alguns nomes de lugares masculinos, como a gente viu, al mare, a teatro, al ristorante, e algumas exceções, como essere a casa, essere all'università. Eu também uso com scuola, essere a escola. Mas quando eu quero falar que estou em um continente, eu sou obrigada, por regra do italiano, usar essere in. Io sono in Europa. Eu também sou obrigada a usar a preposição in com o verbo essere quando eu quero dizer que estou em um país. Io sono in Itália. Eu também uso o verbo essere junto com a preposição in obrigatoriamente quando eu estou em uma região. Io sono in Umbria. Eu também uso essere in quando eu quero dizer que estou em um endereço específico, como, por exemplo, io sono in via Garibaldi 6. Eu poderia usar com corso. Io sono in corso Garibaldi 6. Eu poderia usar com piazza. Io sono in piazza Garibaldi 6. Se você não sabe, corso é a nossa avenida, piazza é a nossa praça. Eu poderia dizer também, io sono in centro. Eu estou no centro. Agora, essere da. Uma curiosidade. O verbo essere, utilizado junto com a preposição da, ele dá um significado de para que serve, qual é a utilidade daquilo. Como, por exemplo, é una scarpa da ginástica. Podemos traduzir essa frase literalmente como é um sapato que serve para fazer ginástica. Mas agora, nós vimos quais são as utilidades do verbo essere. Mas como se conjuga o verbo essere? A começar, o verbo essere é um verbo irregular, ou seja, eu preciso memorizar este verbo. O lado bom é que ele é um verbo muito utilizado. Então, como ele é um verbo muito utilizado, mesmo ele sendo irregular, é um verbo onde eu consigo aprender a conjugação fácil. E como é a conjugação do verbo essere? Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo. Voi siete e loro sono. Uma outra coisa muito importante é que o verbo essere é utilizado como auxiliar para fazer o passado próximo.